Fernanda, quantos alunos está faltando? Francisco, Adilson, João. Pessoal, todos os alunos têm frequentado aí? Me responde aí. Eu vou chamar os alunos aí para ver se eles entram na área. Alexandre, está presente aí? Que porra é isso? Tem um lobisomem na sala? Não, é minha cachorra, passa a ambulância na rua. Sua cachorra? Daí ela ruiva, cara. Pô, eu tenho... achei que era um lobisomem, meu. Ela passa a ambulância na praia lá, ela ruiva. Porra, caramba, não dá. Configurar canal, permissões. Eu não entendo mais nada desse Teams. Esse Teams aqui vai me deixar louco, cara. Eu vou começar a aula, cara. Eu não vou ficar esperando não, viu? E eu não sei nem mexer nisso aqui. Como é que eu faço para voltar pro canal geral, viu? Vocês estão manjando direto desse Teams aí? E aí, Bruno Daniel? É uma porcaria. Eu vou começar a aula, tudo bem? Vocês foram chamados pelo celular ou não? Eu não recebi notificação, não, professor. Não recebeu? Não. Pô, a aula é agendada, caramba. Do como não receberam? Tipo, eu só vim ver aqui se estava tendo reunião, mas eu não recebi notificação, não. Pô, mas a aula tá agendada, cara. Eu tô perdido nesse Teams aqui, porque fica aquela situação, se o aluno não entra, é complicado. Daí notificação, obter, abrir. Eu queria chamar alunos. Ingressar no geral, na postagem, arquivos, não, geral. Como é que eu chamo aluno para entrar na sala? Foi marcada a reunião. Não é convidar, professor? Não é convidar, não. Ele tem como eu chamar a equipe aqui, cara. Nesses dois bonequinhos aqui, ó. Adicionar membros, tá? Eu vou fazer a chamada aí e vou adicionar quem não tá aí. Alexandre, tá aí? Não? Eu tô com a turma A, certo? Então eu vou chamar esse Alexandre aqui, na equipe aqui, vamos ver o que ele faz. Colar. Só que daí... Eu acho que daí é para adicionar na equipe, professor, para adicionar quem não tá na equipe dentro dela. É o Santos? Hã? É o Alexandre Santos? Não, é o Alessandro Carregosa. Aqui, minha tela não está compartilhada? O Alexandre de Lara, tá aí? Tá aí. Tá aqui agora?
Alexandre Positivo. Lara tá aí? É que ele tá sem microfone, mas ele tá aí. Então tá, deixa eu só marcar aqui minhas páginas quem tá aí, porque daí eu vou chamar quem não está. Armando, tá aí? A direção tá pedindo pra gente estar chamando os alunos aí. Vou lá. Só que eu não tô tendo a opção chamar, porra. Não tô entendendo, cara. Caramba. Professor, Oi. confere aí se essa aba aí que o senhor abriu, não é para adicionar membros na equipe, porque na chamada, o Teams ele separou agora a chamada do aplicativo. Se você vê, tem duas Então, telas aí. Aí, então, é nessa aba aí, ó. O não, senhor tá essa aba agora. aqui, eu só tenho aqui as sugestões. Mas se o senhor digitar o nome ali, onde está escrito, aparece o nome dos alunos, que não estão na chamada nem nas sugestões. Eu Aqui? acabei de. Aí. Por exemplo, eu acabei de chamar o Alessandro aí, só que ele não tá atendendo. Tá. Então, se eu colocar o nome do cara aqui, ele vai aparecer, é isso? Sim. Então tá, deixa eu apagar o que eu coloquei aqui, que caramba, ixi, nossa. Como é complicado isso. Gente, vocês vão ter que ter paciência nesse início de semestre aqui, porque... Ih, o que aconteceu aqui, caramba? Tenta dar um Ctrl Z aí, professor. Ctrl Z? Ctrl Z. Eita. Poderia ser Ctrl A também. Mas caralho, fechou o bagulho? E o Mário caiu da reunião, velho. Agora fechou tudo. Puta. Deve ser outro comando no Teams. Eu dei um Ctrl Z aqui, eu saí fora do meu computador. Pô, que dica é essa, caramba? É que o Teams ele atualizou, professor. Eu não tô sabendo mexer agora. Pegadinha do Ele tá- Arthur. Tu mandou Ele dar tá um todo Ctrl Z. errado. Estão sabotando o professor, hein? Já me liguei na fita. Vai, eu vou começar de novo. O Alessandro tá aí? Alexandro. Não, né? Então eu vou copiar esse nome aqui e vou ver se ele entra na turma, que a escola tá pedindo fazer isso aí. Então, vamos ver. Adicionar participante aqui, vou copiar o nome do cara, colei. Tá. No momento que eu coloco o nome do cara, já tá adicionado, é isso? Então, ó, teoricamente é pra aparecer a foto dele aí e pro senhor clicar em cima dela. Tá, então eu fiz isso, ó. Olha o que eu tô fazendo, cara. Olha o que eu tô fazendo, ó. Eu vou colocar o nome do cara aqui. Coloquei do. Ah, ele entrou aí, professor. Entrou aí, o Alessandro. Entrou. Então eu vou agora adicionar o Bruno Daniel, tá aí? Bruno tá aí, professor. Tô assim, O Adam, eu professor. sei que tá aí, tá. O Eduardo Borges, tá aí? Então vamos chamar Eduardo Borges. Eduardo Borges, chamei. Fernando Rosa, tá aí? Vou chamar Fernando Rosa. Legal. Vamos chamar agora o Francisco, tá aí? Sim, tô aqui, Mário. Boa noite. Tá, boa noite. Deixa eu amarelar você aqui que tu tá amarelado. Falou. Ian, só tá amarelando quem tá presente. O Gabriel de Souza, tá aí? Ô, Depois professor, Hã? compartilhe a tela novamente, que quando o senhor caiu, a tela fechou também. Tá, vou compartilhar novamente. Vamos lá. Me ajuda, gente. Vocês não estão querendo me ajudar? Caramba. Compartilhei. O Jerônimo tá aí? Então eu vou chamar Jerônimo.
Professor, o Fernando da Rosa entrou na sala aí. Tá, tudo bem. Eu vou chamar esse Jerônimo. Eu vou chamar quem eu puder chamar aqui. Chamei o Jerônimo. O Guilherme Martins, tá aí? Guilherme Martins, chamei. João Gonçalves, tá aí? Pô, se for assim o semestre inteiro, eu tô roubado, viu? João Gonçalves. Tô aí, João Nascimento tá aí, O beleza. Mário me sacaneou, pô. Não, João Gonçalves, professor. João Gonçalves tá aí. É o Gonçalves que tá aí, professor. Ah, o João Nascimento eu já convidei, pô. Esse microfone é mó ruim, não dá pra fazer chamada, mano. O Jonathan Joyce tá aí? Não é, que tá vendo o problema no Teams aqui, a direção mandou eu convocando o pessoal que não tá aparecendo aí para falar assim, ó, o professor na escola não tá dando oportunidade. Então, eles mandaram, a Kelly tá aí? Professor, o Jonathan tá na sala também. É, o Jonathan é da outra sala. O Jonathan é da outra turma, o Jonathan Lois. Porra, mas o Jonathan Lois tá aqui... Mas tá ali o grupo B, professor. Hã? Tá ali o grupo B, ó, o Jonathan Lois. Ah, tá. Essa Kelly aí é turma B, Mário. É turma B também, essa daí. Não. No NSA ela tá como nessa turma aqui, cara. Eu não defino nada, cara. Eu só sigo, eu abaixei essa lista aqui agora à noite que eu abaixei ela. Então acabou a turma A. Tá, chamei todo mundo que tinha de chamar. Então entrou, quem não entrou, não entra mais. Aí vocês são testemunha que eu não comecei a aula sem convidar o pessoal. Então vamos iniciar a gravação aí, ó. O que eu tenho aqui? Legal. O que eu tenho aqui? Nem sei. Reunião. Tá, vamos lá começar essa aula aí. Vou começar a gravação para não ficar perdido da aula. E vocês sempre me lembram para começar essa gravação aqui, que eu gosto de deixar gravada a aula. Às vezes eu esqueço, viu? Eu vou na adrenalina aqui e acabo esquecendo. E velho é uma praga, ó. Vou até compartilhar minha tela para vocês verem como é que eu tô ficando velho, cara. Essa quarentena tá acabando comigo, cara. Tô ficando velho pra caramba, porra. Vamos lá então, vamos iniciar a gravação aqui. Então, iniciando mais uma aula para a turma 4B3, turma A, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Bonito nome, né? Ó, digno da eletrotécnica. É, o nome é muito bonito, cara. Então o nome é bonito pra caramba. Então vamos iniciar essa aula GTDE mostrando que nós vamos estudar, que praticamente estamos iniciando hoje essa aula. GTDE está aqui. Quando se fala de geração e transmissão de energia, ocorre o seguinte: GTDE é exatamente a grade curricular que vocês estão vendo aqui, ó. Sistema elétrico de potência, introdução de geração, transmissão e distribuição de energia. Distribuição primária, secundária, geração de energia elétrica, tipos de usinas hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, energia solar, aquecimento solar por aquecimento, energia solar, sistema fotovoltaico, biogás. Tipo de barragens, tá? Fontes de energia aí, eólica, solar, das marés. Atuação do operador ONS, tá? Então aqui é o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Sistema interligado SIM, o mapa SIM do Brasil. Atuação da ANEEL. Concessionárias brasileiras, tá? Distribuidora de energias brasileira também. Aí vem subestação, aspectos construtivos, tá? E vamos afora. Estudo de linhas de transmissão, redes, parâmetros de linhas,
circuitos polifásicos, tá? Representação gráfica de diagrama unifilar, redes elétricas com suas proteções e interligação, sistema por unidade, PU, transformação de sistema por unifilar aí para PU, falar um pouco de transistória, corrente de ruptura de disjuntor, noções de transitório, curto-circuito, bifásico, curto-circuito, fase terra, sistemas de proteção, seletividade, tá? Ajuste de tempo de desarme do disjuntor, escolha dos múltiplos dos TAPs dos relés de proteção, noções de dispositivo aí, segundo a NBR 5175, códigos de numeração aí das manobras, tá? Que ela segue a norma ANSI 37, e no final teria um projeto final que acaba não tendo esse projeto para os alunos. A gente finge que tem e acaba não tendo aí, mas eu vou tentar. O projeto final acaba sendo um projeto de seletividade, tempo de abertura de disjuntor, e acaba sendo isso aí. Então, já na primeira aula, eu quero comunicar o seguinte fato. Dentro da minha planilha aqui, eu tenho GTDE proteção e GTDE aqui de cima, tá? Essa GTDE superior, ela me fala do sistema de geração eólica, tipos de barragem, construção. É uma apostila mais didática que fala dos objetivos da biogás, fontes de energia. É mais uma teoria que é jogada no meio disso aqui. Só teoria, só leitura. Usinas termonucleares, usina geotérmica. Normalmente, essa primeira apostila, eu pouco abro ela, porque para poder passar esse assunto dela, eu utilizo muito vídeo. Então, às vezes eu apresento a Henry Born, o Francisco aí que trabalha na Codesp aí, eu mostro também, converso um pouco de Itatinga. Então, eu mostro algumas usinas geradoras de energia, e eu mostro algumas fontes de energia, porque esse primeiro conteúdo aqui seria um conteúdo apenas teórico, onde que a gente tenta enriquecer o aluno, compreender o sistema de geração, a parte de energia desde do xisto que a gente temos, tá? Tudo que se refere-se à energia é comentado nesse primeiro tópico. Agora, no segundo tópico, já entra uma parte de cálculo. Então, esse primeiro capítulo que eu tenho aqui é onde que eu comento sobre as ligações dos TCs e TPs. Então, para esse primeiro capítulo aqui, se eu tivesse em sala de aula, o que eu iria solicitar para os alunos? São 17 folhas. Então, eu solicitaria para os alunos tirar cópia dessas folhas, que posteriormente eu iria estar fazendo os exercícios em sala de aula. Agora, como eu estou trabalhando por uma internet, eu praticamente resolvi todos os exercícios que estão aqui nessa apostila na forma de slide para poder fazer a explicação para o aluno. Então, esses exercícios de ligação de TC, já está resolvido a situação de slide. O cara não sabe escrever nada. É só simplesmente participar da aula. Quando eu terminar a aula, eu posto imediatamente o slide pertinente à aula e o aluno já tem o conteúdo para estar estudando em casa. Após ligações de TCs, nós vamos falar das ligações dos nossos TPs, tá? Então, seria transformador de potencial. Então, dois equipamentos que é muito importante dentro da elétrica é o chamado TC e o TP, porque sem ele você não vive, você precisa da medição e da proteção. Então, muitas vezes você vai ligar um vatímetro numa entrada, numa subestação, se você não tiver o aparelho TC e TP, não tem como você fazer a leitura. Então, muitas vezes também uma diferença de potencial, se você não tiver o chamado TP, não tem como você fazer analogia de um desequilíbrio de fase, porque o TP que está abaixando a tensão. Nós estamos falando de energia. Muitos técnicos que estão aqui estão pensando em energia apenas de 220 volts. E eu, quando dou essa aula, eu penso em energia a partir de 88 kV, chegando a 440 kV.
Então, meu objetivo é de falar de energia, não de energia para o eletrônico. Então, exatamente aqui nós vamos falar um pouco de TP e TC, porque é muito utilizado na área, tá? Tu não vive sem esses dois equipamentos. Após eu terminar o falar a situação de TP e TC, nós vamos falar de uma análise onde que vocês praticamente lá em máquinas, vocês fizeram essa analogia. Só que agora a analogia que vai acontecer, que vocês fizeram a analogia de uma atividade que eu dei o semestre passado, que foi de 5 motores, ligado a uma rede trifásica. Aqui seria a ideia, a mesma do semestre passado. Só que ao invés de eu estar trabalhando com cargas trifásica, eu estou trabalhando com cargas monofásicas. Então eu vou fazer essa analogia dentro da nossa disciplina. O que se refere a essa analogia? É justamente você estar ligado na situação de fazer um projeto de entrada de uma empresa, de uma padaria, de um supermercado, que muitas vezes você está recebendo o sistema trifásico e o cidadão está alocando cargas monofásicas. E eu tenho que ter uma visão técnica, como é que eu vou analisar essas correntes de entrada do meu quadro e, posteriormente, correção de fator de potência, que nem foi discutido o semestre passado, tá? Então, isso aqui eu já tenho também já em slide resolvido. É só simplesmente rodar o slide e as explicações vocês vão estar executando. Em cima de cada atividade, praticamente em cima de cada slide que eu rodo, ao final dele eu coloquei uma atividade participativa da aula. Só que a atividade participativa, vamos dizer assim, eu acabei de rodar o slide hoje, eu não vou cobrar imediato aquela atividade que está no slide. Só vou falar assim, gente, quem quiser ser esperto, já começa a fazer em casa, que a semana seguinte eu vou estar postando e o cara vai ter o prazo aí mais reduzido para entregar a atividade. Mas, na verdade, o cidadão acaba tendo 2 semanas para poder entregar uma atividade. Porque numa semana eu termino a aula, eu não sou nenhum louco para não deixar cair o feedback do assunto que foi comentado em sala de aula e já está cobrando atividade para o cara. Não, dá um prazo para o cara, uns 2, 3 dias, ele olhar o material, ele começar a fazer. Quando eu publicar a atividade, se o cara estiver fazendo, simplesmente ele vai fazer o quê? Se houver dúvida, ele vai vir perguntar para o professor. E o professor está disposto, no momento que eu estou lançando a atividade, tirar qualquer dúvida. Eu só não vou tirar a dúvida posteriormente, quando eu postei a atividade, o cara quer que eu faça o exercício. Mas até então, enquanto não oficializo a atividade, foi só matéria registrada, eu permito, de boa, tirar qualquer dúvida. Então, o cara que sair na frente, tá, no desenvolver as atividades, esse cara vai estar privilegiado, porque ele vai ter dúvidas e ele vai vir por uma aula posterior e vai vir pedir esclarecimento nas dúvidas que surgiram. Então, quando ele realmente vai entregar atividade, ele já tirou praticamente todas as dúvidas possíveis que surgiu, tá? Agora, a disciplina sendo dividida em 2 etapas, uma que eu falo de ONS, falo da ANEEL, falo do sistema de geração, e uma outra eu falo de proteção, as aulas serão divididas em 2 momentos. Então, no dia que eu tenho divisão de turma, eu trabalho a parte de sistema de cálculo de proteção. Então, eu sou ligado na proteção. No dia que eu dou a aula que está todo mundo junto na sala, nós vamos comentar sobre fontes de energia, geradores eólicos, geradores fotovoltaica e por aí afora. Tudo que se falar de princípio a gente vai estar comentando. Normalmente a aula de todo mundo junto, eu costumo dizer assim para vocês, olha, tem a sessão pipoca, pode fazer uma pipoca aí, que nessa aula que está todo mundo junto, geralmente
eu utilizo alguns vídeos para poder demonstrar o sistema elétrico para o pessoal. Então eu abaixo pela internet algum material e faço comentário ilustrativo na aula. Se eu vou comentar sobre uma subestação, eu procuro um vídeo na internet de subestação que me dê informações tecnológicas e eu vou fazer um comentário sobre aquele trabalho que eu peguei, que eu pesquisei, que eu batalhei. Então, quer dizer, ficaria muito cansativo na aula se eu simplesmente atribuísse a aula só falando da maneira que eu estou falando agora. Então, vocês ficariam cansados de ficar me ouvindo. Então, não é um rádio que eu estou comunicando. Então, eu utilizo o sistema tecnológico que nós temos aí para melhorar o andar da aula. Alguém quer fazer alguma pergunta pertinente a tudo que eu falei? Ou eu estou falando sozinho? Todo mundo foi dormir? Não, sozinho não, senhor. Pô, todo mundo foi dormir? Só está você aí, Bruno. Cadê a galera? Vamos ver quem está aí. Vamos levantar a mãozinha para me ver quem está acordado, vai. Eu já levantei a mão, da Bruno levantou a mão, João levantou a mão, Alessandro levantou a mão. Vamos ver quem é que não vai levantar a mão agora. Opa, tu levantou a mão. Alessandro não levantou. Vamos lá, o Alessandro Córrega. Carregosa. Não vai levantar a mão? Francisco, e aí, Francisco, não vai levantar a mão? Tu tá dormindo, Francisco? Trabalhou o dia inteiro, Francisco? A Kelly, como é que é? Não, tô na área. Então levanta a mão. Tu tá de quarentena aí, mas tu não consegue mais levantar o braço? Tô engessado. Engessado. E aí, Kelly, como é que é? Vai levantar a mão ou não vai? A Kelly eu convidei pra sala, mas só que o pessoal falou que tu era da turma A, viu, Kelly? Ô, Kelly, você tá aí, Kelly? Kelly! Pô, ela entrou e jogou o celular fora. Kelly, como é que é? Porra, peguei no Fraga. Kelly! Ô, Kelly, você não pertence a essa turma, Kelly. E aí, alguém chama a Kelly aí? Pegamos no Fraga. Pô, tu tá engessado mesmo, viu, Francisco? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Vamos lá ao assunto da aula de hoje aqui. Para essas aulas que dividem a turma, eu tenho aqui, ó, EAD GTDE, tá? Então, EAD GTDE, eu tenho aqui, ó, GTDE T6, GTDE TP, entrada de energia, trifásico com carga monofásica, sistema por unidade. Quando entra nessa parte de sistema por unidade, cara, vocês choram. Porque, ó, o que tem de material não está escrito. Então, muitas vezes isso aqui demora para mim entrar nessa parte de sistema por unidade. Eu gasto mais ou menos 1 mês e meio de aula para entrar nele, porque eu faço os comentários preliminares em cima de TC, TP e entrada de energia. Depois que eu consigo entrar em sistema por unidade, tá? Então, a aula inicia aqui, sistema por unidade. Aí, quando eu entro em sistema por unidade, eu tenho 2 slides aqui que eu rodo. Os demais slides, os demais assuntos aqui, eu posto para vocês, mas eu não rodo em sala de aula. Então, eu vou rodar a parte 1 e vou rodar a parte 2 de proteção também, tá? Então, eu vou iniciar a primeira parte aqui, que nós vamos estar falando a respeito dos assuntos. Em primeiro lugar, essa primeira parte que eu estou entrando aqui, hoje eu estou mais preparado para essa aula. O que vocês têm conhecimento do equipamento TC? Hã? Transformador de corrente. Tá, e o que mais tu sabe a respeito? Mais nada. Então, em vez de eu começar a rodar meu slide por aqui, eu vou começar a rodar meu slide. Eu me lembrei.
Eu estou dando aula de máquinas no segundo módulo, que é assunto que o aluno tem que saber. Para mim entrar na parte de geração, eu tenho que ter aula de máquinas elétricas, segundo módulo. Então, eu estou dando uma aula para molecadinha e eu preparei aqui uma parte de algumas aulas relacionadas a transformador. Só que, pelo amor de Deus, eu esqueci de uma coisa. Essa aula aqui não está acabada, cara. Pessoal, só um segundinho para mim aqui, eu já vou... Não, eu vou fazer a aula assim mesmo. O slide está montado, mas não está acabado. Preliminarmente, quando você fala do chamado TCs, no caso, nós temos que nos preocupar com a saturação, a polaridade, a relação de transformação e a isolação. Então, isso aqui é exatamente seu equipamento chamado TC, tá? São transformadores de corrente, como vocês estão vendo aí, tá? Dentro dessa situação aqui, nós temos alguns modelos de TC. O transformador de corrente, ou simplesmente TC, é um dispositivo que reduz no seu circuito secundário a corrente que circula em um enrolamento primário, tá? Com sua disposição vetorial substancial mantida. Então, quer dizer, ele não altera a minha polaridade, tá? É mantida a minha polaridade, que eu quero dizer, a defasagem angular continua, tá? Em uma proporção definida, conhecida e adequada, tá? Então, justamente, uma das coisas importantes do TC é você se interagir, que eu tenho algumas situações formadas. Basta eu circular uma corrente em um cabo, vai se criar um campo magnético, e esse campo magnético pode me alimentar um amperímetro. Mas só que o TC não é só para medição. Muitas vezes ele está relacionado com a proteção. O meu alicate amperímetro, eu tenho um TC nele também, tá? Então, as formas físicas do seu TC são as mais variadas. Dentro da característica, o circuito equivalente de um TC é exatamente esse que você tem. Você está vendo? Eu tenho uma reatância de magnetização, eu tenho meu secundário, quando eu chamo de carga, poderia ser simplesmente o meu amperímetro, ou um relé que eu estou alimentando. Então, justamente, eu tenho essa característica do meu chamado TC. Agora, simbologia do meu TC, eu posso representar ele com essa configuração, P1, P2, S1, S2. Só que, muitas vezes, eu posso indicar essa bolinha aqui, quer dizer que o positivo, P1, está marcado desse lado. Perceba que eu já não estou colocando a palavra P1. Eu coloquei a polaridade S1 e S2. No meu terceiro desenho, sumiu a linguagem P1 e S1, porque eu estou identificando a minha polaridade. Então, o TC, ele sempre tem que estar de forma polarizado para você colocar ele em operação. Então, muitas vezes um TC... numa rede elétrica, você está alimentando um transformador, eu coloquei, isso aqui é um diagrama unifilar, onde que na verdade ele é trifásico, só que eu estou colocando ele unifilar, eu estou falando, estou alimentando um relé de proteção aqui na minha linha, então, mas na verdade sendo unifilar, são 3 TCs que eu tenho, mesma coisa esse outro aqui, só que você perceba que eu marquei a polaridade do P1 e do S1, que está marcado aqui, ó, em vermelhinho, tá? Então, isso aqui seria uma ideia inicial de um desenho elétrico. Eu poderia estar colocando um TC já num diagrama multifilar, tá? Onde que eu estou te representando esse conjunto de TC fechado em uma ligação do tipo delta e alimentando um relé de proteção. 51Z. E aí, Francisco, 51Z, que relé é esse? Francisco, tu é da área, tu vem me ajudar na aula. Tudo bem. 651 sobre corrente? Sobre corrente, de curto-circuito.
Perfeito. Então, geralmente, quem trabalha na área tem que saber que 50 a 51 são relés de curto-circuito. Esse relé é o que recebe a pior situação de uma área. Então, justamente, um relé de proteção que tem que sentir o PAC da rede é esse aí que você está vendo aí, tá? Então, justamente, o que acontece? Nós temos vários formatos de TC. O tipo enrolado. Esse tipo enrolado, gente, eu não gosto de ficar lendo muito não, viu? Eu fiz o slide aqui, depois vocês leem em casa. Eu faço um comentário geral, senão eu vou ficar a aula inteira falando de um produto. O tipo enrolado geralmente vai aqui, ó, nas buchas dos meus disjuntores ou transformadores, tá? Aí você tem a alta tensão e você tem a bucha de baixa tensão. Aí você tem um transformador de corrente exatamente nessa posição que eu tenho. Aí o aluno que faz o eletrotécnico muitas vezes, o professor que deu lá, ele só mostrou pro cara esse TC aqui, cara. Esqueceu de falar que TC envolve as linhas de alta tensão e é um sistema de proteção. Esse aqui é o tipo enrolado, que você tem uma proteção do tipo bucha, ele vai aí a aplicação até 15 kV, tá? Relação de 200 para 5 amperes e por aí afora, mas vai ter outros modelos também. Agora, o tipo barra. O tipo barra é o que você tem o barramento e você está conectando nele. Quer dizer, você tipo barra, você tem o TC e simplesmente você está conectando a sua barra. Aqui agora eu quero passar um vídeo de 7 minutinhos só para interação da aula, para ter um sentido melhor da aula. Tá? Então vamos ver. Ah, eu tenho que compartilhar o som. Deixa eu compartilhar o meu som aqui, que o meu som não está compartilhado, cara. Meu Deus do céu, eu me perco adoidado, viu? Tô ficando maluco. Deixa eu compartilhar meu som que não está compartilhado. Compartilhei a imagem. Então agora está compartilhado. Vamos assistir. Esse vídeo é pequeno, é de 7 minutinhos só. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre transformadores de corrente. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui na bancada são transformadores de corrente, ok? Os TCs. Eles também são conhecidos como transformadores de instrumento. O que é a função do TC? O TC ele tem uma função básica que é reduzir o nível de corrente para que essa corrente seja medida através de um equipamento de medição. Ele seria bem parecido com o que a gente entende lá do alicate amperímetro. A gente tem dois métodos de medir corrente elétrica. Ou a gente coloca o aparelho em série com o circuito, que é aquele método que a gente secciona, coloca o multímetro lá e ele faz a medição da corrente. Ou, quando a corrente é mais alta, a gente usa o alicate amperímetro. A gente abraça o cabo lá com o alicate amperímetro e ele mostra no visor para a gente qual que é a corrente elétrica que está sendo medida. O TC ele faz exatamente o mesmo processo do alicate amperímetro, só que ele é um equipamento fixo. Isso vai ser usado em subestações, painéis de controle de grandes cargas, em que a gente precisa ficar monitorando a corrente o tempo todo. Então a gente fixa lá os transformadores de corrente e eles vão fazer a medição dessa corrente. Então eles trabalham reduzindo o nível de corrente para um nível que o aparelho de medição ele consiga aceitar aquela corrente e faz uma conversão para a corrente atual. Basicamente ele faz o seguinte: eu tenho uma relação de transformação. Por exemplo, esse TC aqui ele é um TC de 200 para 5. Ele consegue medir uma corrente máxima de 200 amperes. E se estiver entrando, passando 200 amperes no condutor que estiver aqui no TC, ele vai reduzir isso para 5 amperes. O aparelho de medição vai captar esses 5 amperes e vai falar assim, ó, a relação de transformação desse TC é de 40. 200 dividido por 5 dá 40. Então, se eu tenho 5 na entrada, eu vou multiplicar ele por 40, vou mostrar lá que eu tenho 200. Então, ele está fazendo a redução do nível de tensão para o aparelho fazer a medição e depois ele converte de novo para a tensão que está lá no condutor ou no barramento.
Tá? Então, basicamente, é isso que um TC faz. Ele faz a redução da corrente para que um aparelho faça a interpretação dessa corrente. E ele trabalha com esses tipos de relação. Tem aqui um de 200 para 5, tem um aqui de 50 para 5, tem um de 100 para 5, tem aqui um outro que ele é de 50 para 5. Por que esses são quadrados e esses são redondos? É só a questão construtiva, a maneira com que ele vai ser fixado, ou o condutor ou o barramento de cobre que passa dentro dele. Então, eu tenho tamanhos diferentes de janelas para diferentes tamanhos de cabo. Tudo isso influencia na escolha do TC. Mas o processo de funcionamento dele é muito simples. Ele tem internamente aqui uma toroide, que é um enrolamento de cobre, basicamente. Quando passa um campo magnético vindo de uma corrente elétrica no condutor por dentro da janela, ela induz uma corrente nessa toroide que está aqui em volta. E aqui na saída do transformador, a gente tem essa corrente reduzida de acordo com a relação de transformação do TC que você está utilizando. Então ele tem um funcionamento relativamente muito simples. Algumas informações importantes sobre o TC que ele tem escrito no corpo dele, onde entra e onde sai o cabo. Então P1 e P2, esse cara aqui é o P1 e esse lado aqui é o P2. Então o cabo ele tem que entrar nesse sentido e sair para esse sentido. E aí eu vou ter aqui S1 e S2, que são os locais de medição. Isso aí vai de acordo com o aparelho de medição que você vai estar utilizando, se é um amperímetro analógico, se é um amperímetro digital, se é um multimedidor. Então tem configurações de acordo com o tipo de aparelho de medição, mas o processo de funcionamento dele é simples. Eu vou mostrar para vocês agora um teste que a gente fez fazendo uma medição para demonstrar a utilização de um TC. Bem, pessoal, fiz uma montagem aqui para mostrar o funcionamento do TC. Então a gente vai ver a relação de transformação dele e como que ele é utilizado. Então tem aqui uma lâmpada, essa lâmpada vai ser a nossa carga, beleza? Eu vou estar medindo a corrente da lâmpada, né, que está em cima da lâmpada com esse multímetro. Essa corrente é na faixa de 400 mA. E aí, como o TC ele tem uma relação alta, ele é um TC de 200 para 5, quer dizer, a relação de transformação dele é de 40, eu precisava de uma corrente bem alta para mostrar para vocês como ela reduz, ok? Então, eu dei 10 voltas aqui no cabo que alimenta a lâmpada, e aí esse TC ele vai ver 10 vezes a corrente da lâmpada. Okay? E esse alicate amperímetro vai estar mostrando exatamente a mesma corrente que o TC vai estar medindo. E nesse outro multímetro aqui eu vou mostrar para vocês a corrente na saída do TC, que seria a corrente reduzida 40 vezes. Então eu vou ligar agora o circuito, colocar o alicate amperímetro aqui na corrente de escala alternada. Então o que a gente está medindo aqui? 463 mA, né? 0,463 ampere. Aqui eu já estou medindo 4,63 ampere. Por quê? Porque aqui está multiplicando 10 vezes por causa dessas voltas que eu dei aqui. Então esse TC está enxergando essa corrente de 4,63 ampere, ok? E aí ele reduz isso em 40 vezes. Então vou medir agora nesse multímetro aqui a corrente na saída do TC que vai estar reduzida em 40 vezes. O TC ele faz a redução de 4,63 ampere para 0,112 ampere, 112 miliampere, que é uma redução de 40 vezes aquele valor. Vai aparecer na tela para vocês os cálculos mostrando isso aí. Então a gente consegue entender como que é o funcionamento do TC. Ele precisa dessa corrente reduzida no secundário para que os aparelhos de medição consigam fazer essa medição reduzida. O funcionamento é muito simples. Deu para vocês verem aí como que a gente usa o TC. Em outros vídeos a gente vai estar trabalhando com multimedidores e a gente vai conseguir mostrar outras funcionalidades de aparelhos junto com os transformadores de corrente. Esses TCs que nós usamos aqui, pessoal, são TCs da empresa Toroide Brasil. Forneceu aí os transformadores para a gente demonstrar para vocês. Mais informações vocês encontram aqui na descrição. Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br. Inscreva-se no nosso Instagram para receber as fotos aí do dia a dia do mundo da elétrica. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Então, esse aqui foi uma primeira parte que eu estou demonstrando para vocês em relação ao funcionamento do meu TC, tá? Então, isso aqui é a primeira ideia do funcionamento de um TC, tá?
No caso aqui, os tipo barra que a gente comentou. Posteriormente aqui, eu estou colocando um TC, onde que é do tipo bucha. Aí tu fala, o que é tipo bucha? Olha, eu tenho uma bucha de isolamento do meu cabo e simplesmente eu tenho esse meu TC. Então você, eletrotécnico, muitas vezes, você tem que se ligar que quando você olha numa subestação, os teus TCs estão lá na parte superior da sua linha, tá? Então aqui também é um conjunto de TC, só que esse tipo de TC aqui é o chamado tipo bucha, tá ok? Nós temos aqui também os tipos janelas. O tipo janela é o que ele acabou de mostrar no vídeo para você. Só que acontece o seguinte, esse tipo janela aqui que é de 300 para 5, se eu entro com uma corrente de 300 amperes, vai sair 5. Mas vamos dizer que eu quero ler uma corrente de 150 amperes é o valor máximo. Ah, então basta eu colocar 2 voltas do meu cabo aqui, eu vou considerar que eu estou entrando com 150 amperes, só que eu dobrei o valor da minha corrente porque eu dei 2 voltas, vai sair 5. Vamos dizer que eu queira usar o mesmo TC para a ordem de grandeza de uma corrente de 100. Então basta eu colocar 3 voltas e eu vou obter na saída do secundário 5 amperes, tá? Muitas vezes na área nós fazemos esse tipo de artifício, porque o almoxarifado muitas vezes não tem os TCs nas medidas que vocês querem. Você tem um TC lá no almoxarifado de 300 para 5, mas você queria um TC de 100 para 5, sem problema nenhum. Tu vai usar este artifício e você estava com o seu TC de 300 para 5, você ou transformou ele de 100 para 5, tá? Nós temos os tipos núcleos divididos, tá? O tipo núcleo dividido, simplesmente o que acontece? Esses TCs é justamente aquele TC que você não precisa instalar ele diretamente na montagem da sua rede elétrica. Ele te permite você fazer uma leitura em qualquer rede. Então você vai lá, simplesmente abre ele e você faz a conexão do seu TC, evitando de você colocar um tipo barra, que você para colocar um tipo barra, você já tem que fazer na montagem. Esse aqui, tipo de núcleo dividido, você já pode instalar ele no momento que você quiser, tá? Eu tenho aqui um vídeo que não mostrou aqui. Meu slide está muito grande na minha tela, cara. E não mostrou esse vídeo aqui. É um vídeo de 3 minutos, tá? Para rodar. Então vamos ver só esse vídeo aqui. O que é um transformador de corrente? Vamos ver esse vídeo. Opa, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu trabalho na empresa Cron e agora eu vou falar sobre transformador de corrente. Os transformadores de corrente, ou como alguns dizem, os famosos TCs, são equipamentos que vão captar a corrente alternada de uma instalação elétrica, de algum barramento, de algum cabo, e vão transformá-la em uma outra corrente. Agora, por que eu preciso transformar uma outra corrente? Por exemplo, a medição. Eu não posso colocar uma corrente muito alta em um multimedidor ou em um medidor. Então eu acabo transformando ela em uma corrente muito menor para ser indicada. Então aqui, como vocês podem ver, eu trouxe alguns tipos de transformadores que a Cron possui, né? Vou tentar explicar ela rapidinho aqui para vocês. Nós temos modelos de epóxi e termoplástico, tá? Só que cada um vai ter uma característica. Por exemplo, temos os de epóxi com janela, diversos tamanhos, dependendo do seu barramento. Temos ele com janela redonda, temos ele para barramento, temos ele em formato triplo. Vou pegar aqui como ele é grandão, ó, para já passar os 3 cabos da corrente trifásica. Temos eles em janela termoplástico, temos ele também em bipartido, então eu não preciso desmontar a instalação elétrica inteira. Eu só abro, passo o cabo e fecho. Ele tanto grande como pequenininho.
todos eles fabricados aqui na Kron. Eles também possuem algumas particularidades. Alguns transformadores são para medição, ou seja, vão medir, vão entrar uma corrente alta aqui dentro do núcleo e por aqui vai sair uma corrente menor para medição. Alguns deles vão ser para proteção também. Por que para proteção? Eles vão atuar em circuitos que precisam ser protegidos, ou seja, se tiver alguma sobrecarga neles, eles conseguem ligar e desligar alguns relés. E também temos alguns que são tanto para medição como para proteção. Pode entrar em contato com suporte@kron.com.br ou vendas@kron.com.br. Também tem o nosso telefone, que é 011 5525 2000 e o nosso site www.kron.com.br. Entre em contato com a gente que a gente pode explicar muito mais sobre eles. Dá um like no nosso vídeo, segue. Ô, pessoal, esse vídeo aqui eu coloquei ele, achei ele muito interessante, porque quando o cara faz um técnico de eletrotécnica, você tem aulas na escola e muitas vezes você não tem a visão física do chamado TC. O que me chamou muita atenção é esse TC aqui que nós temos aqui, que é um TC triplo. Aí tu fala assim, eu mesmo na área, eu não tinha visto nunca um TC triplo, onde que na verdade você vai passar os 3 cabos RST por ele. Aí justamente eu achei assim, puta, olhei o vídeo é uma forma simples de explicação, mas me chamou muita atenção justamente esse TC, tá? Que para mim, pô, eu tô com 60 anos, esse modelo aqui para mim era desconhecido. Aí justamente outra coisa que me chama a atenção, vocês que estão se tornando técnico de eletrotécnica agora, vocês têm que começar a interagir com os sites fornecedores de equipamento e começar a marcar, a gravar os nomes de determinadas marcas. Por quê? Muitas vezes você vai fazer um teste numa empresa, o cara pergunta, tu conhece o TC Kron aí? Ah, não sei, conhece outro TC? O cara não conhece nome de nenhum TC. E justamente o que ocorre, é importante você estar entrando nos fabricantes e estar tentando interagir até os nomes das empresas. Só que isso não é um estudo, isso aí, na verdade, é um dia a dia que o cara vai ter que fazer na sua vida. Isso aí ele adquire essa habilidade com o passar do tempo. Quem já trabalha na área, ele já vem adquirindo, vendo marcas de equipamento, conhecendo as características. Agora, a grande problemática é o cara que está fora do mercado, ele vai disputar a vaga com um cara que já está na área. E chega lá, ele chega cru, ele chega lá, não sabe olhar numa rede o que é um TC, de maneira física, como é que é a situação construtiva dele, tá? Então nós temos aqui, dentro da situação aqui, um TC que eu coloquei na informação, com vários enrolamentos que eu tenho, ó. Ah, quer dizer que eu não tenho só o S1, S2? Não, eu posso ter um TC com vários enrolamentos na minha saída, ó. Esse TC aqui não está saindo só S1, S2. Você está saindo com mais terminais de saída. No caso, que nem ele mostrou para você aquele aqui, ó, tipo com vários núcleos. Ah, então aquele que ele mostrou no vídeo foi esse aqui, ó, o modelo de vários núcleos. Quer dizer, você tem o barramento que você está passando e simplesmente você pode ter várias saídas dentro de um próprio TC, tá? Lembrando, você tem a entrada e a saída. Quando eu coloquei uma única barra aqui, mas não seria para uma única barra, eu teria barra RST. Eu vou até depois modificar essa figura aqui, para a pessoa entender melhor que isso aqui seria um TC único, que ele está num único pacote, que tem vários núcleos numa única máquina, tá? Agora, dentro disso aqui da classificação dos TCs, tá? Nós temos 2 tipos de TC. Um de serviços, tá? Que você fala serviço, seria, na verdade, o serviço para a proteção da rede. E nós temos o TC de medição. E esses transformadores de corrente de medição, a margem de erro dele é de 0,3 a 0,6%. Aí tu fala, pô, eu tenho que gravar esse número aí? Olha, eu com essa idade que eu já tô, não vou disputar vaga no mercado, eu não preciso gravar nada. Mas o cara que vai competir uma vaga de concurso, ele tem que saber que a precisão de um TC de medição,
a faixa de 0,3 a 0,6% aí, tá? E podendo atingir aí, vamos dizer, na corrente de saturação, 4 vezes a corrente nominal. E no caso dos TCs de proteção, a margem de erro dele varia de 10 a 20%. E no caso, a corrente de saturação máxima dele é na ordem de 20 vezes a corrente nominal. Você vai entender isso aqui no próximo slide que eu vou estar mostrando. Então, esse slide aqui se refere-se a uma curva que eu falo 4 vezes a corrente nominal. Esse TC aqui, ó, ele está saturando. Então, esse tipo de TC, ele é considerado de proteção. Ele não vai poder, deu um curto-circuito na rede. Ele não vai poder atingir uma corrente de 4 vezes maior do que a corrente nominal, porque vai queimar o seu amperímetro. Então, ele vai queimar e simplesmente não vai ser boa coisa que vai acontecer. Agora, o TC de proteção, ele atinge 20 vezes a corrente nominal, tá? Então, justamente essa curva aqui é o tipo de curva que ocorre até mesmo em concurso. Você lembrar essas informações. Eu tenho a corrente do secundário e a corrente do meu primário. Automaticamente a relação de transformação está ocorrendo e essas são as situações que podem ocorrer. Dentro disso aqui, então, dentro de mostrar para você que é importante a polaridade do TC, ele trabalhando individual não é importante, mas quando você faz o agrupamento de TC, essa polaridade ela é uma coisa fundamental. Aqui, como dimensionar os TCs de proteção? Um videozinho rápido também, tá? Bem-vindos ao canal Proteção Smart. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante quando falamos de proteção de projeto de cabine de média tensão, que é o transformador de corrente. Vamos lá? O que vem a ser o nosso TC, nosso transformador de corrente? Ele é um equipamento, um transformador destinado a reproduzir proporcionalmente em seu circuito secundário a corrente de seu primário para uso nos relés de proteção. Geralmente, seu secundário ele tem uma corrente nominal padronizada em 5 amperes. Antes de a gente falar em como definir a relação de transformação de corrente, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é com relação à ligação ou à polaridade do meu TC. A ligação ou a polaridade, se ela for invertida, eu posso ocasionar erros no meu relé, na medição do meu relé, e com isso a proteção atuar indevidamente. Outro problema, já relacionado à segurança, é com relação à abertura do secundário. Se você provocar a abertura do secundário de um TC com carga no seu primário, você poderá ter aquecimento, elevada tensão no terminal secundário e, principalmente, risco à segurança humana ou aos componentes elétricos do sistema. Então isso é muito grave, tem que tomar muito cuidado. Voltando à relação de transformação de corrente, que é o objetivo dessa aula. Quais são as relações de transformação existentes? Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos que a norma, a 6856, traz para a gente, a NBR 6856. Então aqui nós temos as correntes primárias. 5 amperes, 10, 15, 20, 200, 300, 400, até 8.000 amperes. Isso são as nossas correntes primárias e a secundária vai ser 5 amperes que a gente falou no início. Porém, como eu defino a minha corrente primária? Como eu chego nesse valor? Como eu vou especificar essa relação primária? Então, o primeiro item que eu tenho que considerar é o chamado fator de sobrecorrente. O fator de sobrecorrente nada mais é do que a relação do meu nível de curto-circuito máximo no relé dividido pela corrente nominal do seu primário. Pela norma, é padronizado um fator de sobrecorrente de 20 vezes a corrente nominal. Ou seja, olha aqui o exemplo que eu estou trazendo para vocês. Se eu tenho um TC de relação 800 para 5, ou seja, 800 amperes no meu primário, vai refletir 5 amperes no meu secundário. Qual será o maior valor de curto-circuito que eu posso instalar esse relé? Então, pela formulinha, a corrente nominal do meu relé vezes o fator de sobrecorrente vai dar esse nível de curto-circuito. Então, se o meu TC tem uma corrente nominal primária de 800 amperes, vezes 20 do meu fator de sobrecorrente, o maior nível de curto-circuito que eu vou poder ter
nesse ponto é de 16K. Então tá, sabendo disso, como eu faço para definir minha relação de transformação de corrente? Aí eu tenho que levar em conta dois pontos. O primeiro dele é a máxima corrente de carga nominal que eu vou ter no meu relé, certo? Então, vou pegar a corrente da minha carga e eu vou ter que comparar qual é a maior, se é a corrente de máxima carga ou essa razão, que é o curto-circuito máximo dividido pelo fator de sobrecorrente. Com isso, eu vou poder especificar a minha relação primária do meu TC. Então, se eu conseguir fazer ou atender esses dois requisitos, eu especifico a minha corrente primária. Um exemplo aqui, um exercício para a gente fazer a definição de relação de TC. Então aqui, vamos supor que a gente tem um transformador de 750 kVA, 13.800 para 380, né? Então, meu primário tem 3.800 volts. E o valor de curto-circuito máximo no ponto são esses. O curto-circuito trifásico de 2.400 amperes, o fase-fase de 2.078,5 e o fase-terra de 1.500. Então, a gente já pode observar que o maior nível de curto-circuito no ponto é o curto-circuito trifásico de 2.400 amperes. Primeiro, a gente tem que calcular a corrente nominal do meu transformador, que vai passar pelo TC. Então, a minha corrente primária, ela tem que ser maior do que essa corrente nominal. No caso, vai ser 750 dividido por 13,8 kV raiz de 3. Então, a corrente nominal, 31,37. Já achamos um primeiro item, que seria minha corrente nominal tem que ser maior do que 31,37. Poderia ser um TC de 50 para 5. 50 amperes já atenderia. Porém, eu tenho que verificar o nível de curto-circuito no ponto. Qual que é? Eu vou pegar o maior nível de curto-circuito, no caso o 2.400 amperes, e vou dividir pelo fator de sobrecorrente, que é 20. Quanto que vai dar? 2.400 dividido por 20, eu vou ter 120 amperes. Qual dos dois valores é o maior? É o 120. No caso, a gente vai ter que utilizar esse valor para balizar a nossa definição de relação primária. Qual que é o TC que a gente vai especificar nesse caso? Um TC que tem uma corrente nominal superior a 120. Se vocês voltarem lá e olharem os valores disponíveis, o próximo valor é o de 150 amperes. Então, para esse caso, nós vamos especificar um TC de 150 para 5. Outras considerações, as nossas considerações finais. Antes de eu especificar ou como que eu vou especificar esse TC, eu tenho que levar em conta que ele é um TC de proteção. Então, a classe de exatidão dele tem que atender a serviço de proteção. E um segundo item muito importante é com relação ao meu carregamento, o burden dos meus TCs. Como que eu calculo isso? Eu tenho que levar em conta a impedância do relé, o cabeamento e outras resistências, como conexões ou outras, que vão influenciar na impedância do secundário do meu TC. Então, a corrente que circular pelo secundário do meu TC no maior nível de curto-circuito, que é aquele caso de 20 vezes a minha corrente, né, seria o máximo que ele suporta, essa impedância vezes essa corrente, ela não pode ser superior a essa máxima tensão suportável no secundário do meu TC. Então, o burden ou o carregamento é muito importante. Com isso, pessoal, a gente finaliza essa videoaula nossa sobre transformador de corrente. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar um assunto muito importante que muitas pessoas, às vezes, têm medo, que é o cálculo de curto-circuito em projetos de cabine de média tensão. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe a gente também no Facebook e logo o vídeo estará disponível para vocês. Obrigado. Então, pessoal, esse tipo de informação técnica, você fala assim, o professor poderia falar isso tudo? Sim, só que acaba sendo desgastante ao mesmo tempo que ocorre. Você tem essas informações dentro de uma rede, internet, e esses tipos de pergunta caem em relação a entendimento de equipamento, com certeza. Vou abrir o link aqui. Vocês manjam tudo de TC? Já tinham visto isso aí já lá no segundo módulo? Quem está participando da aula? Não, senhor. Será Na que real, o Salvo chegou a dar uma aula de TC sim, só que eu acho que foi mais por cima. Tá.
Mas o TC é um equipamento de extrema importância, cara. Independente do professor, é um equipamento, ele é tipo assim, quando você fala para um eletrônico, você conhece diodo, você conhece transistor, aí o eletrônico fala assim, pô, não sei nem que é algum diac, o cara não conhece. Aí eu chego para um eletrotécnico, pô, você tem um conhecimento básico de TC, transformador em geral? Aí tu fala, transformador é a ferramenta do eletrotécnico, o que faz ele trabalhar na área é o transformador, é os motores, são os equipamentos eletrotécnicos. Então o cara fala assim, balança na base, pô, eu não sei o que é transformador de corrente. Ele acha, o alicate amperímetro. Ele já define que o transformador de corrente é simplesmente o alicate de amperímetro, acabou. Só que tem uma preocupação muito grande em cima das proteção e das medição. Então, justamente, a minha ideia, quando eu dou essa aula, que para vocês terem uma ideia, eu vou dar aula de TC, TP, transformadores, para molecadinha de seus 15, 16, 17 anos. Mas eu, como professor, eu não vou ficar pensando na idade do cara. Eu tenho que pensar assim, olha, eu estou criando um cidadão técnico, eu tenho que mostrar para ele o foco da habilitação. E quando você mostra o foco, o direcionamento, a pessoa já começa a ficar preocupado com certos equipamentos. Então já começa a ter uma preocupação maior. Então não dá para você formar um técnico de eletrotécnica que não tem uma visão panorâmica a respeito do tópico transformador em geral. Hoje eu estou abordando o TP, o TC, mas ter conhecimento do TP também, do transformador de carga, são equipamentos de extrema importância na área. Só que esse universo aí, hoje em dia, graças à tecnologia, você entra no YouTube lá e você sabendo pesquisar também. Se o cara é cego, ele vai ver um monte de vídeo que não leva a caminho nenhum. Mas, se tu souber pesquisar, tu vai ter uma sala de aula, um aprendizado muito grande, tá? É isso que eu queria que vocês entendessem. Eu tenho aqui, ó, teste de TC de proteção. Então é um vídeo que fala de teste que a gente executa em cima dos meus TCs, tá? Os relés são conectados ao lado secundário de TCs e tomam somente decisões corretas sobre o disparo ou não, se a corrente de entrada estiver correta. Esta é a tarefa do TC de proteção, que deve ser capaz de transformar correntes de geradores, transformadores ou barramentos, variando desde uma baixa porcentagem da corrente nominal até muitas vezes o seu valor para faltas de curto-circuito. A forma clássica para especificar tal TC é definir a corrente máxima esperada, a qual terá de ser conduzida pela sua carga relacionada com um erro admissível máximo. A norma IEC especifica um erro admissível a um múltiplo definido de corrente estipulada para uma carga nominal. Por exemplo, 5P20 significa que para 20 vezes a corrente estipulada, o TC não pode ter um erro maior de 5%. Para as classes, segundo o IEEE, usa-se uma abordagem similar ao calcular a tensão do terminal a partir da curva de excitação do TC e considerando a resistência do enrolamento e carga externa. Por exemplo, a proteção de classe C400 significa que, para uma carga de 4 ohms e 20 vezes a corrente estipulada, o TC não pode ter erro de mais de 10%. Isto requer altas tensões de condução, resultando na necessidade de núcleos de ferro grandes. Desta maneira, além da relação, as características essenciais de um TC de proteção típico são a tensão limiar de saturação e as características magnéticas, a resistência do enrolamento e a relação da carga nominal com a carga real, já que isso influencia diretamente o seu desempenho. Quanto mais alta for a carga, menos corrente o TC pode fornecer ao relé de proteção sem saturação. As características magnéticas e a carga
determinam o fator limitante de precisão do TC ou ALF. Os fabricantes verificam esses parâmetros durante os testes de desenvolvimento, fabricação e aceitação. Após a instalação em campo, testes de comissionamento verificam se o TC não foi danificado durante o envio e se as conexões estão corretas. O sistema de proteção deve ser conectado ao núcleo correto e o TAP correto com a polaridade correta para o TC com TAP. A carga é medida para verificar se ela está abaixo da carga nominal. Essas medições são normalmente repetidas ao recomissionar a central, por exemplo, após retrofit do sistema de controle e proteção. Para garantir proteção confiável e medição correta, os TCs devem ser testados em diversos estágios durante seu ciclo de vida. Então, dentro dessa característica que nós falamos aqui, cara, um TC não é para você colocar lá no barramento lá e esquecer, o TC tem vida eterna. Você vai ter que sempre ter teste preliminar em cima da tua proteção. De repente a sua proteção deixa de funcionar porque o TC não atuou, simplesmente você fala, mas o TC estava lá, mas nunca você deu um carisma para o seu TC, tá? Daí é complicado, tá? Dentro disso aqui, nós temos aqui os transformadores de corrente, que na verdade, dentro desse estágio aqui que eu estou na aula, o que se refere-se isso aqui? O TC que alimenta os relés de proteção ou a medição. Só que um TC, na verdade, é o próprio cabo que está passando por ele, é um transformador que eu tenho uma única espira, enquanto do outro lado eu tenho várias espiras. Então o que acontece? A minha preocupação, o cara não assistiu a aula, pegou só esse momento de aula. Puta, beleza. Então esse momento aqui, olha, eu não entendi nada até agora, professor. Beleza, mas vou entender o que você vai falar agora. Se caso você tiver um aparelho, um amperímetro, um relé, você desconecta o secundário do seu TC, o que ocorre? Essa tensão que vai ser induzida na saída do seu TC, ela vai tender ao infinito. Daí tu fala, o que é o infinito? O infinito vai atingir um valor que a própria isolação do material, da construção dele, não vai suportar a tensão induzida. Porque esse cabo está passando pelo meu TC aqui, ó, o cabo está passando, ele gera uma indução magnética a um nível tal que a tensão induzida, o material não vai suportar a tensão induzida. Então eu coloquei até em vermelho, atenção especial, perigo de destruição de vida, tá? Então o que quer dizer essa parte que está escrita aqui? Toda vez que você for realizar uma manutenção onde envolve TC, seja ele pequeno, grande, médio, se pode ser tipo barra, pode ser qualquer modelo de TC, a sua obrigação, se você desconectou o secundário, você tem que pegar um fio e simplesmente curto-circuitar o seu secundário. Por quê? Na verdade, quando você coloca o seu amperímetro aqui para fazer leitura, a resistência ômica de um amperímetro, você tem o chamado resistor shunt, que a gente comentou no primeiro módulo, é um curto-circuito. E o relé também é um curto-circuito que você está curto-circuitando a saída do seu TC. E se você não curto-circuitar a saída e vir o operador ligar o painel, simplesmente se esse TC estiver sendo abrigado no painel, vai estourar o painel inteiro e inclusive tirar a vida do cara que estiver operando o painel. Então, a parte da aula que eu falo, que eu foco muito importante, é essa parte da explicação que eu estou tentando dar agora aqui, para você entender. Nós estamos com uma ideia de um transformador elevador. Eu tenho uma espira para um monte de espira do outro lado. E do outro lado, o que acontece? É um monte de espira com uma secção de um cabo até razoavelmente alta. É uma secção de cabo alta. Então, minha tensão vai atingir um valor tal
que isso aqui explode. Então, essa página aqui, eu considero a leitura, o entendimento dela, a parte mais importante que eu tenho no meu slide. Porque se o cara não sabe trabalhar, pelo menos tira a vida das pessoas, ele não vai tirar. Que muitas vezes o cara entra numa empresa, é novato de empresa, e vai fazer determinados serviços e simplesmente não tem a preocupação da segurança que está envolvendo pessoas. Então, isso aqui que eu considero a parte mais importante da aula, que é o valor à vida, tá? Então, isso aqui, eu não perdoo jamais um profissional fazer uma manutenção e deixar um secundário pai de família, de repente a criança fica órfã porque houve uma displicência do cara. Eu não sabia que era tão perigoso assim, tá? Então, isso aqui eu considero muito importante, essa página aqui. Agora, o que vem pela frente aqui, dentro desse slide, é as situações que eu tenho que fazer os ensaios pertinentes ao meu TC para garantir a qualidade do TC. Então, normalmente, para você fazer o ensaio, você tem um ensaio de saturação. A polaridade normalmente é feita quando ele chega do fabricante. Você é obrigado, se ele nunca foi usado, você vai ter que verificar a polaridade, a relação de transformação, a isolação e a relação de isolação dos transformador de corrente, tá? E os procedimentos aqui é copiar os dados de placa e você vai ter que ter esses materiais aqui para poder fazer o ensaio. Então, um transformador de corrente analógico, eu vou ter um megômetro, pilha, bateria, eu vou ter que ter esse equipamento, um regulador de voltagem, tá? Aí sim, daí você vai fazer os ensaios no teu TC. O primeiro ensaio é um total de 4 ensaios que existe. O primeiro é de isolação. Você pegar o megômetro, você fazer a alta contra a terra, fazer a alta contra a baixa e a baixa contra a terra. Um erro fatal que existe para os técnicos devido à falta de experiência, normalmente ele faz uma única leitura e você não pode realizar uma única leitura. Você tem que fazer uma escala de leitura. Eu coloquei uma tabelinha aqui e normalmente você faz uma escala. A cada 15 segundos você liga, injeta tensão, faz a leitura e vai marcando os valores. Então tu vai fazendo o valor de cada escala. E no final você faz uma média aritmética do ensaio que você realizou. Uma única leitura não te traz a garantia do seu TC estar bom, porque você tem que fazer ele a frio e você vai fazer ele, conforme você vai fazendo mais e mais leitura, ele vai aquecendo, ele tem que manter a estabilidade. Se caso não tiver a estabilidade, ele vai furar e vai me dar uma baixa isolação. Então, jamais, quando você for numa empresa, se alguém pede, não só para TC, motor, qualquer equipamento, jamais você passa o megômetro uma única leitura. Pelo menos umas 5 leituras ou uma. Daí tu conta lá 15 segundos, desliga, liga de novo, desliga. E vai verificando umas 4, 5 vezes aí, marcando os valores e faz uma média aritmética. Se o cara questionar, tu fala, não, eu estou fazendo a frio e estou fazendo com ele com uma carga que ele já está sofrendo um aquecimento. Porque quando você liga o megômetro, ele, na verdade, ele lança uma tensão de corrente contínua no cabo. Então, quer dizer, a bobina é um curto-circuito. O megômetro está lançando um pulso de tensão contínua em cima do cabo. Então, vai sofrer um aquecimento, tá? O próximo teste é o teste de polaridade. O teste de polaridade é o mesmo que a gente faz para o motor. É você simplesmente ter uma bateria, mandar uma corrente aqui e ver a saída do seu TC. Então, eu vou marcar a identificação P1 e P2. Normalmente, você usa tinta branca para marcar P1 e P2. Principalmente se esse TC nunca foi utilizado. Ó, eu coloquei uma estrelinha e uma seta. Então, a polaridade é feito um teste normal. Nós temos aqui um vídeo assim, um método de teste de TC. É um vídeo super 10 para você ter uma visão dos testes de TC que é executado. É 7 minutinhos de vídeo, tá? Como é difícil dar aula.
teste tradicional segue uma abordagem de caixa preta. O TC é avaliado somente através do seu comportamento externo, sem considerar o interno. Existem 3 tipos de método de teste de caixa preta que se diferenciam na abrangência e no esforço. Injeção de corrente primária usando uma fonte portátil de alta tensão. Injeção de voltagem secundária usando um variac. Injeção de corrente nominal primária com uma fonte de alta tensão, um TC de referência, um simulador de carga e uma ponte. Injetar corrente no lado principal com uma fonte portátil de alta tensão e medir a corrente secundária permite que a relação e a fiação de um núcleo e um TAP específicos sejam verificadas. Este método não é suficiente para verificar TCs de medição, devido às limitações na amplitude da corrente, precisão limitada e na impossibilidade de considerar diferentes valores de carga. Usar um variac para injetar voltagem no lado secundário e medir a voltagem induzida no lado principal permite a confirmação de que a proteção ou a medição do circuito está conectada ao núcleo e TAP corretos do TC. Usando a frequência do sistema de potência, a precisão do método é limitada, pois é influenciada por perturbações externas. Além disso, não é possível medir a precisão do TC a valores de corrente definida e de carga. Em sistemas de proteção diferencial de gerador, transformador ou de barra, TCs com tensões limiares de saturação de milhares de volts são usados. Eles não podem ser testados, já que aplicar mais do que 4 kV ao enrolamento secundário poderia danificar seu isolamento. Se um TC deve ser testado de modo abrangente e clássico, usa-se o método da ponte de corrente. Através de uma fonte de alta tensão, valores definidos de correntes primárias, desde frações até múltiplos da corrente nominal, são injetados em um TC de referência e um em teste, o qual é conectado a uma caixa de carga controlável para simular condições diferentes. Com a ponte de medição, as correntes de saída de ambos os TCs são comparadas em amplitude e fase. Com esse método, todas as combinações de valor de corrente e carga definidas por normas internacionais podem ser verificadas e a conformidade do TC pode ser avaliada. Este método é caro e laborioso, especificamente em campo, já que componentes pesados precisam ser enviados e cabos difíceis de manejar são necessários para a injeção da corrente. Mesmo este método atinge o seu limite quando estão envolvidos TCs de proteção projetados para altas correntes de curto-circuito, altos componentes de CC na corrente de falta ou altas constantes de tempo primárias. Tais TCs requerem milhares de amperes para testá-los, excedendo o máximo de corrente de saída das maiores fontes de corrente. Além disso, muitos dos parâmetros que caracterizam o comportamento transitório de um TC durante ciclos de autorreligamento, tais como constantes de tempo secundário ou remanências, não podem ser determinadas com testes clássicos. O CT Analyzer permite superar as limitações dos vários métodos tradicionais. Ele abre a caixa preta através da injeção secundária com uma frequência variável e uma voltagem baixa patenteada para medições de excitação. Ele identifica todos os parâmetros do diagrama do circuito equivalente do TC e determina a forma precisa do comportamento para aplicações de proteção e medição. Primeiramente, ele mede a resistência CC do enrolamento secundário. Então, conhecendo a resistência do enrolamento e queda de tensão correspondente, ele mede a curva de excitação para determinar a característica magnética do núcleo. O CT Analyzer executa a medição da curva de excitação com tensões seguras e baixas de até 120 volts. Em vez de aumentar a tensão, ele reduz a frequência, se necessário um fluxo magnético mais alto. Ele mede a relação das espiras com injeção de frequência variável e medições seletivas, não afetadas por ruídos externos. Com estas medições, ele determina a precisão dos dados para todas as combinações de valores de carga e correntes definidas. Todos os tipos e tamanhos de TCs podem ser testados com esta abordagem.
mesmo os com correntes primárias de até 100 kA ou com tensões limiares de saturação de até 30 kV. Pode-se testar qualquer TC, incluindo instalações difíceis ou impossíveis de testar com métodos convencionais até agora, como TCs de bucha em transformadores ou em subestações isoladas a gás. O CT Analyzer alcança uma precisão com tolerância de 0,02% para relações e 1 minuto de 1 grau para ângulos de fase, mesmo em presença de perturbações eletromagnéticas comuns em campo, e fornece todos os parâmetros de TC importantes. Além de testar TCs para aplicações de 50 ou 60 Hz, ele pode testar também qualquer TC em um intervalo de frequência de 16 a 400 Hz. O CT Analyzer é um instrumento universal apropriado para medir parâmetros de transformadores de corrente de qualquer idade. Dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui agora, o que acontece? Quando eu te falei dos primeiros ensaios preliminares, isso aqui que eu estou passando para ti é o básico, só que eu tenho que ter uma caixa de calibração. Quando você fala um TC de campo realmente, eu tenho que ter caixa de calibração. No caso aqui, ela estava falando do CT Analyzer aí, que é uma caixa de calibração, como existe outros fabricantes também. Eu encontrei esse vídeo na internet, achei muito 10, onde que o cara tem que entender que o equipamento é de extrema importância dentro da situação a ser analisada, tá? Quando você fala um transformador, você quer medir a relação de transformação, muitas vezes você vai usar um TC de teste, onde que você conhece as medidas características desse TC. E posteriormente eu tenho um TC, o chamado padrão. Então eu tenho um TC de teste, que é esse aqui, e eu tenho o TC padrão. Eu vou comparar valores. Eu tenho uma fonte de energia, que no caso seria uma caixa de calibração, e eu vou fazer o cálculo da corrente teórica, tá? E o valor medido, 100%. Lembrando, sempre eu vou ter que fazer uma sequência de teste, de leituras, porque é diferente quando você vai fazer um teste a frio. Então você não pode levar em consideração o teste a frio simplesmente, tá? Você tem que levar em consideração o teste a quente também, tá? Então, justamente é isso que você tem que se preocupar, que não é só fazendo o teste a frio que você consegue as suas medições, tá? Isso aqui são trabalhos que não saem em 1 minuto, demoram um tempinho para ser feito, tá? O quarto teste é os testes de saturação. O teste de saturação seria a ideia o quê? Você injetar uma tensão no seu secundário do seu TC, e dentro desse teste aqui que você vai conseguir construir a sua curva de saturação. Tem aqui alguns exemplos que eu tenho que levar em consideração. No caso aqui, F20, eu tenho C100. Então tem algumas regras pela BNT que você tem que estar seguindo dentro do padrão de teste. Agora, você fala assim, puxa, 20 vezes a corrente nominal, mas só que tem uma regra que você vai seguir para determinar a saturação do TC, que nem a gente vimos lá no início da aula, tá? Então, quando você faz o teste de saturação, você vai determinar o seu teste, vai fazer a curva dele, você no final que você fez o ensaio das leituras que você está dando, você vai analisar a margem de erro, tá? E você vai fazer a média aritmética e montar um gráfico para você obter a curva característica do teu TC. A curva que eu falo característica seria essa curva que eu iniciei aqui no meu slide. Então, quando eu iniciei meu slide aqui, eu te mostrei uma curva, medição e proteção. Então, quando eu estou fazendo o teste de saturação, eu estou querendo fazer o levantamento da minha situação do meu TC. E ao final, quando você faz o teste, você vai ter que dar um laudo, o critério de aceitação. Então você vai verificar a sua isolação primeiro, principalmente o primeiro critério que você fez, a resistência de isolação, e o segundo critério é
aceitação de polaridade. Então, a polaridade ela passa a ser importante também, porque você está realizando um grupo de TCs dentro da sua instalação. Se caso você não tiver conectado de maneira correta, vai dar uma falha no seu sistema, tá? Aqui, no final, eu coloco alguns tipos de ligações de aplicações de TCs. No caso aqui, estou colocando um conjunto de 3 TCs que está ligado em estrela. De repente, eu posso usar 2 TCs, utiliza-se muito 2 TCs em cabines primárias. Mas isso aqui, quando utiliza 2 TC, normalmente é para medição. Só que eu tenho meus diagramas aqui, que eu tenho um transformador, que eu estou aqui, de repente eu tenho um TC que está analisando a fuga de terra que está acontecendo aqui, ó, minha estrela é aterrada. E eu estou fazendo comparação do sinal para ver se está tendo fuga, efeito harmônico, correntes harmônicas. Isso aqui vai estar me detectando as falhas do meu sistema, tá? Então nós estamos mantendo lá um transformador ligação triângulo para estrela, onde que está sendo feito uma análise. Aqui eu estou colocando uma combinação que eu estou analisando. A corrente do primário do transformador com a corrente do secundário. Logicamente, eu vou ter meus relés de proteção para poder estar atuando. Ah, quer dizer que tu usou tanto desse lado como desse lado e eu estou supervisionando. A minha saída está saindo a mais do que simplesmente uma carga. Eu estou colocando para várias cargas. Então, estou distribuindo aqui e estou fazendo comparação com a minha corrente de entrada. É um sistema. Então, quem for trabalhar na área vai possivelmente esses tipos de desenhos, diagramas, você vai observar. Aqui eu dou um outro exemplo também das ligações de TCs. Então, eu considero a ideia de TC um conteúdo muito importante para o técnico de eletrotécnica. E aqui eu terminei o meu slide e vou terminar minha aula. Agora, esse slide que eu rodei hoje para vocês é um slide que eu trabalhei hoje em cima dele, eu não cheguei nem a terminar a construção, tá? Eu, possivelmente, amanhã ou depois, eu vou estar postando na comunidade de vocês aí, na parte lá de arquivos, eu vou estar postando esse slide aí. Aí vocês poderão ver os vídeos novamente e estar acompanhando o efeito real do que nos interessa. E eu vou dar finalizando a aula aí, que já está no horário, e terminando. Pessoal, como é que foi a aula? Foi de bom aproveitamento ou pouca informação? Tem alguém aí ainda? Foi bom, professor. Teve bastante informação. Professor, eu tenho só uma dúvida sobre essa relação que o senhor falou no final, dos TCs, de usar mais de um TC. O senhor vai dar algum exercício depois de associação deles ou não? Sim, vai falar mais? É justamente aonde que eu iniciaria GTDE, que eu vou estar fazendo análise de corrente em cima do agrupamento deles. Eu vou dar uma visão, não que eu vou te formar um profissional completo, mas a visão clássica de como se analisa as correntes em cima do TC é meu objetivo da minha disciplina. O meu foco é esse. Mas não adianta eu ficar aqui calculando, fazendo o cálculo, e o cara imaginando, na mentezinha dele, pequena, num pequeno mundo dele, ele enxerga o seu TC apenas como um TC de barramento. De repente, o que eu quero que o cara entenda, que os nossos TCs, eletrotécnica, é responsável pela média e alta tensão. Aí tu fala, imagina um TC desse aqui explodindo na área. Então, justamente, essa visão que eu tento passar para o meu aluno. A nossa área não é uma área de brinquedo, cara, é uma área de muita responsabilidade. Agora, se o cara trabalha só na parte residencial, porra, beleza, tu não vai mexer com o TCzinho pequeno, de 100 para 5 amperes. Mas quando você fala de área eletrotécnica, 1 kg, 2 kg ampere, é 5 kg ampere para 5 amperes. Então você tem que ter essa visão. Não digo que tu vai decorar toda a disciplina, mas eu tenho que dar o start inicial para aqueles que estão ingressando na área poder correr atrás da informação e discutir junto com seus parceiros de trabalho.
O cara não pode ser ignorante total, ele vai aprender muito trabalhando. Aqui eu só dou start inicial, é 1% do conhecimento que eu te passo. Mas não dá para você também querer decorar tudo da disciplina. Você tem que ter uma visão panorâmica. Perfeito? Vou finalizar. Beleza, obrigado, hein? Valeu. Nós vamos ver tudo isso aí, ó. Vou parar a gravação. Vamos falar tchau aí pra molecada aí, pra quem for assistir o vídeo depois. Vamos lá. Tchau, boa noite. Falou, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Falou, Mário, legal.